Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula dessa semana, nós vamos para a parte 2, tá? Então, na primeira aula, nós vimos a definição de função. Nessa aula, nós vamos ver como que nós fazemos a notação das funções, como que nós escrevemos ela, tá? Então, nós vimos que toda função é uma relação binária de A em B. Que tipo de relação é essa? Nessa relação, todo elemento que pertence a A, ele tem uma única imagem em B, quando eu estou falando uma relação de A em B, tá? Então, portanto, toda função é um conjunto de pares ordenados. Então, para a gente indicar uma função que definida em A com imagens em B, segundo uma lei de correspondência, a gente escreve essa lei como y igual a f de x. Até agora, a gente está escrevendo y igual a x mais 1, y igual a x quadrado mais 2, tem todas aquelas leis, né, que a gente viu. E a gente usa algumas notações para isso. A gente tem essa função de A em B, que x leva em f de x, a função em B, x em f de x, ou f, a função de A em B, tá ok? Y igual a f de x. É essa aqui que nós usamos mais, é essa notação que nós usaremos mais em função. Essas duas nem tanto, mas está aqui para que vocês saibam que também existem essas outras notações, certo? Mas é essa daqui que nós vamos usar. Então, função de A em B, tal que y é igual a f de x, ok? Vamos pegar um exemplo. Dado o conjunto A, 2, 4, 5, o B, 0, 3, 5, 6 e 7, temos a relação x e y pertencente a cartesiano B, tal que y é igual a x mais 1, representado no diagrama de flecha de abaixo. É uma função? Então, a minha relação é y igual a x mais 1. Então, no lugar do x, eu vou botar o 2. Então, 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 5 mais 6, 5 mais 1, 6. É uma função? Sim. Todo elemento de A está relacionado a um único elemento em B. Então, é uma função. Como que a gente vai... como que é a notação dessa função? Então, eu tenho uma função de A em B, tal que y igual a x mais 1. Essa é a lei de correspondência, tá? Ou eu posso escrever f de x é igual a x mais 1. Gente, é a mesma coisa. Eu só estou trocando a palavra 6 por meia dúzia. É o mesmo, vale a mesma quantidade. Eu só estou mudando a fala, a nomenclatura, tá? Então, eu posso escrever y igual a x mais 1 ou f de x é igual a x mais 1. Tudo bem? A imagem de x é encontrada fazendo x mais 1, tá? Então, imagem de um elemento. A gente já falou sobre isso, mas agora a gente vai formalizar esse nosso conhecimento. Se o par ordenado AB pertence a F, como já dissemos anteriormente, o elemento B é chamado de imagem de A. Então, eu fiz as contas, B é a imagem de A. Então, a gente indica F de A é igual a B. Então, assim, no lugar do X, eu estou colocando A. E quando eu fizer as contas, vai me dar o valor de B. Então, como que a gente lê? F de A é igual a B. Exemplos. Vamos para os exemplos, que aí fica muito mais fácil a gente entender. Dados conjuntos A, 2, 4, 5, e o B, 0, 3, 5, 6 e 7. Seja a função f de A em B definida por f de x igual a x mais 1. Gente, eu não estou usando mais o y, tá? Professora, eu posso usar o y? Pode. Pode sim, não tem problema. É só a gente ir acostumando com as notações. Então, f de x é igual a x mais 1. Determine. F de 2, eu quero saber quando x vale 2. Quanto vai dar o y? Eu quero saber qual que é a imagem de 2, tá certo? Então, ficou. No lugar do x, eu vou botar quem? O 2. Então, vai ficar 2 mais 1. Então, a imagem de 2 vale 3. Então, é o par ordenado. Quando x vale 2, o y vale 3. A imagem de 4. No lugar do 4,
eu vou botar quem? No lugar do x, eu vou botar quem? O 4. 4 mais 1, 5. Então, a imagem de 4 é 5. Ou f de 4 é igual a 5, que dá um lugar ordenado 4 e 5. A mesma coisa. Eu quero saber quanto vale o f de 5, ou a imagem de 5 nessa função. No lugar do x, eu coloco 5. Tudo bem? Outro exemplo. Seja f uma função de R em R. O que é isso, professora? Quer dizer que o meu elemento A são números reais. Quer dizer que o meu elemento do conjunto A são os números reais e do conjunto B são números reais. Então, você está vendo que eu já ampliei o conjunto. É um infinito. Números reais. Partindo do A, chegando no B, que são os números reais, tá? Então, eu saio dos números reais, vou chegar nos números reais. Definida por f de x é igual a 3x mais 5. Calculo. A imagem de menos 1. Então, no lugar do x, eu vou botar quem? O menos 1. Então, 3 vezes menos 1 mais 5. Agora é só conta, tá? 3 vezes menos 1, menos 3. A imagem de menos 1 é 2. É só continha mesmo. Eu quero saber quanto vale a imagem de 2. No lugar do x, eu vou botar aqui no 2. Então, fica 3 vezes x mais 5. Então, 3 vezes 2 mais 5. É só continha. Então, a imagem de 2 é igual a 11. Ou f de 2 é igual a 11. Eu quero saber o f de 1/4. Então, no lugar do x, eu vou botar 1/4, tá? Então, vai ficar 3 vezes 1. Debaixo do 3, como ele é inteiro, a gente sabe que é 1, né? 4 vezes 1. Então, pode fazer direto, tá? Eu só quis escrever para vocês não se perderem. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Pode já colocar 3/4, tá? 3/4 mais 5, ou seja, você pode eliminar esse passo aqui. Então, aqui, como é um inteiro, eu posso fazer 4 vezes 5 mais 3. Então, vai dar 23 quintos. Ai, professora, eu não consigo. Ai, professora, eu não consigo. Peraí, gente, desculpa, deixa eu tirar o som aqui. Ai, professora, eu não consigo fazer, né? Eu preciso escrever passo a passo, não tem problema. Então, escreve lá, ó. 3/4 mais 5 sobre 1. O MMC é 4, de 4 e 1 é 4. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3, 3. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 5, 20. Então, 23/4, ok? Lá, f de 3 quintos. No lugar do x, eu vou botar 3 quintos. Pessoal, tem um erro aqui, tá? Não é 1/4, é 3 quintos. A gente está achando a imagem de 3 quintos. Aquele copia e cola, e eu acabei tendo esse erro, mas não é 1/4, tá certo? É 3 quintos. Então, vai ficar 9 quintos. Tudo bem, pessoal? Aqui vai ficar 9, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 1, 5. 9 quintos. É 9 quintos, tá? Não é 1/4. Corrijam aí, por favor. Então, 9 quintos mais 5, né? 5 vezes 5, 25, mais 9, 34. Então, vai dar 34 quintos. Vocês corrijam aí, tá? Não vou continuar porque no meu slide, infelizmente, está errado, tá? O nosso próximo exemplo. Seja f uma função de R em R, definida por x² mais 2x menos 1. Calcule. Imagem de menos 1. Então, no lugar do x, eu vou botar quem? Menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 1. Então, menos 1 ao quadrado dá mais 1, né? Menos 1 vezes menos 1, menos com menos, mais. E 1 vezes 1, 1. Ou eu posso pensar negativo elevado a expoente par positivo, tá? Então, dá 1. Aí é só continha, gente. Do mais com menos, menos é só continha, tá? Então, menos 2. O f de 3 no lugar do x, eu vou botar o 3. 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, menos 1. 9 mais 6 menos 1, só continha. De raiz de 5. É a mesma coisa, tá? Então, raiz de 5 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 5, menos 1, tudo bem?
Como é que eu resolvo isso? Para os alunos que já sabem, um pouquinho de paciência. Só para a gente relembrar ou para aqueles alunos que não tiveram esse conhecimento, tá? Como que eu resolvo isso? Então, eu tenho, quando eu quero 10 ao quadrado, 10 vezes 10. 8 ao quadrado, 8 vezes 8. Então, para saber o quadrado de número, eu multiplico o número por ele mesmo, tá? Então, raiz de 5 ao quadrado, eu vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, tudo bem? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 25, né? 5 vezes 5, 25, então fica a raiz de 25. Quando dá raiz de 25, dá 5. Uai, professora, então raiz de 5 ao quadrado dá 5? Dá. Então, o que a gente pode pensar? Eu posso simplificar esse 2 com a raiz. Quando a gente estiver trabalhando com função exponencial, que a gente vai estudar todas as propriedades da potência, a gente entende por que isso acontece, tá? Por enquanto, a gente só aceita. Mas a gente vai trabalhar especificamente isso. Então, quando a gente tem um número, uma raiz de número ao quadrado, eu posso simplificar o 2 da raiz com a raiz. O 2 com a raiz, tudo bem? Então, esse número dá 5. Então, vamos voltar lá. Então, a gente viu que raiz de 5 ao quadrado, eu posso simplificar o 2 com a raiz. Então, vai dar 5. Aí, 2 raiz de 5 não tem o que fazer, né? Deixa assim, menos 1. Mas dá para eu juntar os 5 com menos 1. Dá 4, né? 4 mais 2 raiz de 5. Vamos para o próximo? F de 1 menos raiz de 2. Então, o x aqui vale 1 menos raiz de 2. Então, eu vou substituir o x por essa expressão, 1 menos raiz de 2. Então, fica 1 menos raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes 1 menos raiz de 2 menos 1. Como é que eu resolvo isso daqui? Então, eu tenho do mesmo jeito, não é um quadrado, então eu vou multiplicar o número por ele mesmo, né? 15 vezes 15, 15 ao quadrado, 15 vezes 15. 20 ao quadrado, 20 vezes 20. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá certo? Então, eu tenho 1 menos raiz de 2, que eu multiplico o 1 menos raiz de 2, tá? Então, todo mundo que está aqui multiplica todo mundo que está aqui. Então, eu vou aplicar a distributiva, tá? Então, ó, o 1 está multiplicando 1, que está multiplicando menos raiz de 2. Porém, o menos raiz de 2 está multiplicando 1 e o menos raiz de 2 está multiplicando menos raiz de 2. Então, como que vai ficar? Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 1, menos raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Menos com menos, mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado, que a gente viu que dá 2, que eu vou cancelar o quadrado com a raiz, tá certo? Então, o menos 2 raiz de 2 mais 2. Posso juntar aqui, né? 1 mais 2? Ah, professora, por que deu menos 2 raiz de 2? Porque eu tenho menos raiz de 2 com menos raiz de 2. Então, vai dar menos, eu tenho duas vezes, né? Então, dá menos 2 raiz de 2. Tudo bem? Então, isso é chamado de produtos notáveis, tá? É interessante que vocês estudem sobre os produtos notáveis, porque usa bastante, nos ajuda muito nas contas. Eu não precisaria usar a distributiva, tá? Existe uma maneira de se encontrar sem usar a distributiva. Quando eu estava na sétima série, eu tinha uma professora, tinha 13 anos, não, 14 anos. Ainda era série, né, gente? Pela minha idade. Eu tinha uma professora que ela fez todo mundo decorar os produtos notáveis. Ela ia de carteira em carteira. Aí ela falava o quadrado da diferença. Aí a gente tinha que falar quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Ela ia de cada carteira. Gente, eu não esqueço até hoje essa mulher fazendo a gente falar os produtos notáveis decorados. Então, é interessante vocês pesquisarem sobre eles, que chega muito mais rápido sem precisar fazer distributivo, tá certo?
ok? Então, a gente viu lá no slide lá atrás que essa expressão eu tenho 1 menos 2 raiz de 2 mais 2, tá? Agora aqui eu aplico a distributiva, 2 vezes 1, 2, 2 vezes menos 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, menos 1, que eu só copiei. Dá para eu cancelar, né, gente? Ó, menos 1 com 1 vai dar 0. Aqui eu vou juntar 2 mais 2, 4. E aqui menos 2 com menos 2 raiz de 2 dá menos 4 raiz de 2, certo? Tudo bem? Então, a imagem de 1 menos raiz de 2 é 4 menos 4 raiz de 2. É só continha mesmo, tá? Outro exemplo. Seja f uma função de R em R, assim definida por... Eu vou usar x mais 1, se x pertence aos racionais, e x menos 1, se o x não pertence aos racionais. O que é um número racional? Aquele número que a gente consegue escrever na forma de fração, certo? A imagem de 1, x igual a 1, é um número racional? Sim, na forma de fração, 1 sobre 1, né? Então, eu vou usar o de cima, x mais 1. Então, a imagem de 1 nessa função é 2. F de raiz de 3. Raiz de 3 é um número racional? Não. Raiz de 3 é 1,71, não é uma dízima periódica, eu não consigo escrever na forma de fração, a gente já viu isso na nossa aula presencial, então ele é um número irracional. Se ele é um número irracional, eu vou usar o de baixo. Então, no lugar do x, eu vou botar o raiz de 3. Então, raiz de 3 menos 1. Só isso, pronto. Só isso. Acabou. 5 é um número racional? Sim, eu consigo escrever com uma forma de fração. 25 décimos. Então, eu vou usar o de cima, x mais 1. Então, no lugar do x, eu vou botar o 2,5. 2,5 mais 1, 3,5. Tudo bem? Raiz de 5 menos 1. Não é um número racional, porque o raiz de 5 não é racional, tá? Então, esse número é um número irracional. Então, vou usar a expressão de baixo, x menos 1. Então, no lugar do x, eu vou botar o raiz de 5 menos 1. Tudo bem? Raiz de 5 menos 2. Agora, eu vou deixar esse exercício aí de estudo para vocês. Então, aqui é uma função que vai dos naturais e dos naturais. Tal que eu vou usar x mais 5, se o x é par, e 2x, se o x é ímpar. Tudo bem? Abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo.